Estamos aqui mais uma vez com o nosso Negócio é Notícia, eu e meu super amigo e guru Lula Vieira, e hoje nós temos como convidado nosso querido Bruno Melo, fundador, desbravador do portal Mundo do Marketing. Foi um prazer te receber aqui e vamos começando logo a conversar. Conta essa história aí. Bom, primeiro faz uma apresentação sua, né, da tua formação, que caiba em 2 minutos, porque eu sei que o negócio é extenso. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Eu falei que Lula, já entrevistei o Lula, é uma honra estar aqui com vocês. Já ouvi muito vocês na rádio, inclusive o Mundo do Marketing começou e vocês já faziam rádio, já falavam de marketing no rádio. Eu não sabia nem o que era marketing e vocês já falavam de marketing no rádio e eu aprendi muito com vocês. Então, eu sou jornalista e me pediram uma matéria sobre marketing na época, em 2005. E eu não sabia absolutamente nada sobre marketing. O que eu sabia sobre marketing era aquela coisa contra o capitalismo, contra o Kotler. E aí o chefe descobriu que, como você não entendia de nada, era o homem ideal para escrever sobre marketing. Pois é, né? Pois é. Aí eu falei sei assim, como é que é, eu também acho isso. Eu falei assim, eu não tenho uma matéria sobre marketing, eu tenho um projeto de conteúdo aqui, porque na época, 2005, 2006, não tinha nada de marketing como tem hoje no digital, que só se fala de marketing hoje em dia na internet, né? E aí a gente criou o portal, formação jornalismo, me formei em jornalismo na faixa, 2 anos depois fiz MBA em marketing na FRJ, e o portal nasceu para ser como se fosse um valor econômico para o marketing, né? O nosso público-alvo são os executivos de marketing, os profissionais de marketing, os coordenadores, gerentes, diretores de marketing. E é muito legal que nesses 17 anos a gente tem... Caramba, 17. Já 17, Vai fazer cara. 18 ano que vem. Esse cabelo branco, nossa, eu não tinha cabelo branco na época, né? Não tinha. E desses 17 anos a gente tem hoje CMOs, vice-presidentes de marketing, que eram estagiários, que liam o portal e foram crescendo junto com a gente. Hoje são CMOs, né? Então é um desafio muito grande o mercado editorial, né? O Lula sabe bem, você sabe bem, né? Como é o desafiante, mesmo estando no digital, você ter um veículo de comunicação é um desafio, né? É complicado. E você entrevistou o Lula, ele era diretor de marketing da Rede Ouro. Ele era diretor de marketing da Rede Ouro, né? Entrevistei numa época que a Rede Ouro estava super bem, assim, né? E foi bem legal. Aprendi muito. Eu falei que fiz MBA na FRJ, mas eu faço um MBA por semana. Porque eu converso com diretores de marketing toda semana. Sistematicamente, é mesmo. Então, assim, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Então, eu vou aprendendo. Vou uma esponja aí e vou aprendendo. Você sabe que toda vez, sala de espera para reunião, eu sento, Mundo do Marketing, fone no ouvido e vou também fazer o meu MBA lá do que os caras estão falando por aí, né? Porque hoje, até já entrando nesse assunto, a gente tem uma profusão de letrinha, né, cara? Às vezes é mais do mesmo, às vezes tem uma coisinha nova aqui, outra ali, e muita coisa voltada para vender consultoria e vender livro, né? Mas eu acho que a gente vive uma nova alfabetização do marketing. Também acho. Sabe, essas letrinhas, o CTR, o CTA, o LTV, o CAC, é uma nova alfabetização. Sim. Não tem como a gente falar só de tempo de televisão, de tudo. Não é aprender o que significam as letrinhas, é aprender como aplica o que está por trás das letrinhas. Exato. Que não é brincadeira. As pessoas acham que é fácil. E o grande problema que eu acho que mascara a incompetência. Como ninguém sabe de nada, todo incompetente acha que sabe. Mas, aos poucos, vai se fazendo a peneira, a seleção. Às vezes eu acho também que se afasta da parte estratégica e cai muito no operacional. Sim. Então, isso dá uma deturpada para a gente que é professor, você conversa com o aluno, e o cara, houve época que o cara, não, estou aprendendo Adobe, e eu vou ser um puta profissional de Adobe. Além dessa nova alfabetização, também tem essa questão. Hoje o marketing ele tem uma carga operacional muito grande. Muito. Ele está muito mais envolvido na empresa como um todo do que 20 anos atrás. 20 anos atrás você tinha essa parte mais estratégica. Você era um filósofo do marketing. Mais a parte de comunicação, de ideia. Hoje o executar, o operacional é muito grande. Por quê? Porque o marketing ele virou a locomotiva da empresa, principalmente quando a gente fala de digital, das empresas digitais, né? Ele virou a locomotiva da empresa. Tem até um meme, eu não sei como que... Tem até um meme agora
da Larissa Manoela, né? Sim. E eu vi que tem lá a mãe de CEO, o pai de CFO e ela como marketing. Olha que interessante, né? Ela que fez a coisa acontecer, né? Não foi nem a mãe nem o pai, né? E às vezes o CFO até atrapalha, né? A gente sabe muito bem. Mas, assim, ela que fez o negócio acontecer. E o marketing hoje ele precisa fazer acontecer, porque se ele não comprovar resultado com o tal lá do ROI, né? Que é a outra palavrinha da alfabetização, cara, não tem como. Agora nós temos, graças a Deus, uma profusão de medidores, né? Então Sim. você hoje tem que ajoelhar e rezar. Você tem que mostrar, ó, eu estou te propondo isso, pessoal de agência do nosso tempo, era um pouco diferente, tinha uma coisa de um deslumbre pela ideia, coisa assim. Agora, hoje, está muito apegado também com os medidores, o que eu acho certo, porque você vai... Ó, tá legal, mas por que você acha que isso vai dar certo? Então você traz tem que alguns trazer elementos históricos. O que é bom e o que é ruim, né? Porque, assim, ideia sempre vai ser ideia, né? Não, sempre ideia, vai valer. Sim, né? Claro. Mas a ideia continua preservada. Eu estou falando das ferramentas, que é o operacional que a gente estava se referindo aqui agora, né? Sim. E outra coisa que eu percebo na sala de aula é que, como é um conhecimento... O Lula tem uma história engraçada, que ele foi se mudar, contratou uma pessoa para cuidar dos livros, né? Aí, como é que é? Não, eu quero tudo arrumadinho para botar no mesmo lugar, em outro lugar, mas os mesmos livros e tal. Agora, alguns você pode se desfazer. Aí a moça, mas antes de se desfazer, né, Lula? Me mostra. Ela chegou e disse, olha, eu fiz o seguinte, eu separei, esses são os seus livros de trabalho, marketing, propaganda e tal, Marketing e esses digital. são os outros, marketing digital, e esses são os outros. Que esse a gente vai dar. Eu disse, não, faz exatamente o contrário. Joga fora tudo que se escreveu sobre propaganda, marketing, essas besteiras todas novas, não sei do que, e guarda meu Machado de Assis, meu Shakespeare, meus policiais americanos, faz sentido. Que é esses que eu tenho que ler e aprender. Esses não mudam, né? O marketing muda toda hora. O digital é uma perenidade muito grande, cara. E a gente está no... Não, é exatamente o contrário. É o contrário, desculpe. Perecibilidade. É isso aí. O que aconteceu, cara? Você muda tudo e na sala de aula, aí outro dia uma aluna falou assim para mim, pô, professor XYZ, falei com ele tal coisa e ele não sabe o que é. Eu falei, sabe por quê, cara? Porque em cada agência alguém está usando um nome diferente em inglês. Também tem isso. E aí, o que acontece? Como ainda não é um conhecimento consolidado e nem vai ser tão cedo, porque toda hora está mudando, cada um está usando um termo diferente. Assim, eu acho que você podia, em vez de criticar, baixar a tua bola e tentar aprender, né? Porque ele tem muita coisa para te mostrar e qualquer um tem. Sim. Então, assim, é muito rápido, muito rápido. Muito. Uma coisa que antigamente, não, uma proteção para o meu produto é que eu fiz a patente. Patente, cara, se for produto tão digital, danou-se. Porque você não protege mais nada, porque já está usando outra muito mais moderna daqui a 3, 4 meses. Até você conseguir o registro no NPI já foi. Já era. Perfeito. Exatamente. O registro no NPI leva, sei lá, 2 anos hoje. O NPI não soube acompanhar o ritmo. Não. É uma piada isso. Infelizmente. É uma piada isso. Você conseguir que não tenha valor nenhum tua patente, porque a hora que saiu a patente já não... Sim. E é muito louco porque isso, antes do movimento de empreendedorismo, a gente não tinha essa coisa de fazer registro. A gente sabe de várias histórias aí de inventores que não registraram e marcas que tiveram que pagar para usar sua própria marca porque outro espertalhão usou, registrou essas coisas todas. E a gente, com essa dificuldade toda, disseram que iam fazer uma reforma no NPI, novo sistema e tudo, só que foi quando deu avalanche de todo mundo perceber que tem que registrar. Aí, cara, eles já entraram atrasados e entraram com uma previsão de movimentação muito inferior ao que aconteceu. Sim. Então é um negócio muito doido, assim. Eu gosto muito, eu volta e meia faço curso no NPI, sabia? Tem uns cursos, tem MBA, tem uma porção de coisa, mas tem uns cursos, alguns online e outros presenciais, da maior qualidade, cara. Bruno, você tem as medidas da leitura, do atingimento? A gente fala com cerca de 500 mil pessoas por mês. A gente tem no portal... Você está brincando? 500 mil pessoas diferentes? Diferentes. E tem tudo isso de profissional? Tem. Eu estimo que existam 2 a 3 milhões de profissionais de marketing no Brasil. Porque se você olhar uma
empresa média ou grande, ela tem 100 profissionais de marketing. Sim, não tem diretor de marketing, mas tem o pessoal que trabalha na área e que tem que ter uma visão global, uma visão abrangente do assunto. Sim. E com essa formação agora por gerência de produto, você reproduz células que precisam de várias. Hoje vocês trouxeram um assunto muito bom, né? Porque o marketing hoje ele não está no departamento de marketing só. Claro. Né? Ele está espalhado pela empresa inteira, as mais modernas, as que já pensaram, já a visão de marketing é uma visão que tem que ser disseminada na empresa, não fecha, porque só o sempre diretor foi de assim, né? Pensando, mas nunca ninguém teve consciência disso. Você sabe que eu tenho uma experiência muito doida nesse sentido. Eu fui almoçar, eu era consultor da Amil, que era ali perto do Jornal dos Esportes, na Cruz Vermelha, por ali. Cara, um dia o garçom me explicou o que era CRM. Olha. Porque eles tinham grupos de estudos lá, um negócio que eu fiquei impressionado. Você conversava com qualquer um, os seguranças, todo mundo participava de umas leituras, um estudo dirigido que eles faziam lá. Sim. O garçom sabia muito bem o que seria, qual era a importância dele nesse elo, né? Nessa corrente. Em toda a jornada, né? Na gestão da marca, enfim. Isso eu estou falando, cara, de 1991. O cozinheiro precisa conhecer muito marketing, ele precisa saber enrolar, fazer um bom rocambole. Bom produto, né? Massa ali. Exatamente. Uma experiência, né? Entregar uma experiência. Esse fim de semana, a minha filha, que não é de marketing, falou assim para mim, agora para vender mais, todos os restaurantes ou viram boteco. Boteco era uma palavra era o pé horrorosa, sujo, né? Era o pé sujo. Ou então vira bistrô. Aí ela fala, a Coca-Cola que era 5 vira 20. Esse movimento que a gente tem que cuidar também, né? Tem um amigo que vai lançar um novo livro chamado Desmarketize-se, que é o João Branco, que foi vice-presidente excelente ideia. Foi vice-presidente de marketing do McDonald's, né? Então, assim, infelizmente, tivemos muitas empresas que usaram marketing de forma errada para enganar as pessoas. E até o profissional... Na época que teve lá o mensalão, os publicitários foram pegados para Cristo, né? O publicitário, Marcos Valério, publicitário. Depois foram os marqueteiros do Banco do Brasil. Aí os marqueteiros viraram bandidos, né? E as empresas acusadas de enganar as pessoas. Marketing não é isso. E há pelos leigos expressões que são altamente agressivas, como isso é marketing. Exatamente. Dele, no sentido, isso é mentira. Isso é só marketing. Isso é só marketing. Isso é só marketing. A Associação Brasileira de Marketing, uns anos atrás, eu participei, a superintendente, eu não sei se ainda era, a Valéria, e ela bolou um esquema lá, a gente montou um cursinho de marketing para jornalista. Sim, isso é importante. Gratuito, para eles saberem falar de marketing, porque era porrada e baixaria uma atrás da outra. Era um negócio super estigmatizado. Fazendo meia-culpa, teve muita gente que fez besteira, né? Mas eu acho que hoje a gente está num nível melhor. Inclusive o marketing político. O Lula fez tantas coisas bonitas aí. Marketing político virou falar da vida alheia. Né? Só. Sim. Era dossiê. Marketing do dossiê. Então era um negócio que se desvalorizou. Até quando eu falo da saída do estratégico e ficar muito na ferramenta, você acaba desvalorizando e os salários... E você tem uma visão do perfil do teu leitor? Sim. Você disse que são quantos que você falou? São 500 mil que a gente atinge todo mês, né? Entre o portal que acessam, entre as redes sociais, a nossa base que recebe e-mail. São diferentes pessoas. São diferentes pessoas. É muito heterogênea a base. É muito interessante porque a gente tem metade ali de médias e pequenas empresas e metade de grandes empresas. E a gente trabalha com 3 personas, né? A analista de marketing, a coordenadora / gerente de marketing e o vice-presidente de marketing. Você está usando bem a expressão mulher e homem, né? A coordenadora ou o presidente. Qual é quem é mulher? Quantos homens e quantas mulheres você tem? Tem um pouquinho a mais de mulheres, né? Deve ter uns 55, 56. É a salvação da profissão. É o futuro, sem dúvida. 55, 56% mulheres e o restante homens. Nós somos os velhos da Tem coisa. muitas mulheres no marketing. À medida que a gente for morrendo, elas vão assumindo e vão transformar essa profissão em algo decente. Pois é.
Pois é, então tem um perfil muito heterogêneo. Uhum. E a gente tenta falar com todo mundo. E a né? formação universitária de todos ou não? Marketing, publicidade inicialmente, depois administração, relações públicas, jornalismo, design. Uhum. É interessante que uma vez eu fui no Fórum Mundial de Administração no Rio Centro, que era promovido pelo CRA, e assim, houve uma história muito engraçada, porque o fórum final, a mesa final de encerramento, tinham 6 CEOs. Nenhum era administrador, todos eram engenheiros. Os engenheiros, eles mandam nessa questão quando a gente está falando de CEOs, né? Uhum. Existem poucos CEOs de marketing, né, que vieram do marketing. Por exemplo, o Kakinoff da Gol, ele veio do marketing. De cabeça, assim, não lembro de muitos outros. Mas tem algumas empresas de bens de consumo, por exemplo, Natura. Natura já teve, acho que não, Natura não. A Natura já teve, mas assim, são poucos. Mas eu acho que isso vai mudar. Porque como a gente está nessa nova alfabetização do comprovar o resultado, isso vai fazer com que o marketing tenha cada vez mais importância. Porque o que aconteceu 15 anos atrás é que perdeu importância, porque não conseguia comprovar os resultados. E hoje em dia, a gente tem importância nas empresas porque consegue comprovar. Se não conseguir comprovar, tu está fora. Claro. Né? Não tem jeito. Então, essa é a briga, né, do data-driven. Né? Você tem que ser data-driven. Mesmo você tendo uma ideia maravilhosa, essa ideia tem que passar de alguma forma por dados ali. A grande vantagem dos novos instrumentos que nós temos é a possibilidade de você experimentar rapidamente e sair fora rapidamente. Sim. O que exige mais profissionalismo e mais conhecimento. Sim. Mas essa é uma vantagem. Antigamente, para você mudar uma vírgula num produto, ou numa campanha, você levava meses. Agora você faz para amanhã, testa, não deu certo, e depois da manhã você está mudando. Com inteligência artificial e programática, hoje os anúncios eles são feitos automaticamente. Aliás, a coragem de mudar é uma coisa que antigamente a gente não tinha, agora tem. Não, Os clientes todos, a gente entra antes de uma data, não funcionou direito, muda logo. A gente tem menos amor hoje pelas ideias. A gente realmente está levando a sério que quem manda é o consumidor. Ele que decide se está bom ou não. Isso. E você tem ferramentas que... A tecnologia, se você não gosta de tecnologia, vá fazer outra coisa, porque com marketing não dá mais. Muito bom. Então a tecnologia te subsidia, a tua decisão Claro. te dá mais tranquilidade também. Você vai pisando muito mais firme do que a gente fazia antigamente também. O CMO, ele é o CMTO. CMTO é o Chief Market Office, né? Martech Office. Chief Martech Office. Isso aí. Que é o cara que tem que saber de tecnologia. Não é que ele vai operar, né? Mas tem que saber que, cara, se eu apertar um botão ali, Ele tem que saber o que é possível, o que não é possível. Exato. E a agilidade que ele tem nas mãos, as ferramentas que ele tem nas mãos. Eu vivo muito isso todo dia. Quer dizer, você quando recebe o briefing, por uma alteração de rumo, etc., tem que ter o cara tem que ter o mínimo ideia do que isso significa. É muito fácil, ou é quase impossível. Né? É um avião, né? Você está dentro do avião e tem um monte de botão para você apertar, um monte de rota para você ir. Você pode pegar uma turbulência, pode pegar um tempo mais complicado e você tem que saber para onde você vai, que botão apertar. E tal e qual avião, pegando seu exemplo, os botões mudaram, né? Total. Os botões mudaram. Então você hoje, o próprio briefing você usa com elementos que antigamente eram muito mais... Sabe que os botões mudaram, mas sabe uma coisa bem interessante, vocês vão lembrar muito bem, Bombril. Bombril, todo mundo conhece Bombril, mas você sabe que a nova geração já não tem mais tanta aquela lembrança de marca de Bombril? Não tem. E aí eles precisam comunicar de novo? Isso foi lá tema do mundo do marketing, né? A pauta que a gente conversou com eles. Eu li. Então, assim, você tem esse movimento de que as premissas elas não mudam. Você tem que sempre trazer o cara lá para, lembrança de marca, consideração de marca, sabe? Tem que traçar esse planozinho, né? E olhando para a jornada, porque é o que o Lula falou, o consumidor que manda, né? Exatamente. Embora das 1000 utilidades da Bombril, 970 não precisa mais, né? Também tem isso. Não é mais você que faz limpeza, não é mais a pessoa que... Mas continua com 100 utilidades que são fundamentais na vida da gente. Uma das mais importantes, que era ser antena de televisão, hoje não existe. Eu vou falar isso. E você não tem nem mais televisão, que o jovem não vê mais televisão hoje em dia, não se série no celular. Mas vê YouTube, né? YouTube, Netflix. exatamente. Então, assim,
mudou, né? Você tem que entender, você falou da Dana, hoje não faz muita diferença para um jovem falar do Bombril, porque, assim, primeiro, a gente, no nosso tempo, a gente ia morar sozinho, né? Então o Bombril pertencia à nossa área de conhecimento. Se você perguntar para um jovem hoje que é Bombril, ele vai pensar que foi uma foto que ele viu de um Bombril na antena da televisão. Pode ser. Talvez, eu estou brincando aqui, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas vezes a perenidade de uma organização, agora é perene mesmo. Agora, com A certeza. perenidade de uma organização depende de você conseguir continuar conquistando os clientes que estão nascendo, né? A nova geração. E essa geração Z rompeu com muita verdade, né? Olha a crise que o mercado de automóveis está aparecendo. A gente fazia contagem regressiva para chegar o dia de poder dirigir. Você está falando da geração Z, ou talvez da Y também, que já está aí já mandando, mas você sabe que a prateada, que já somos nós, né? Eu não, nem tanto, né? Tem muito cabelo branco para 40 e pouquinhos anos. Mas você sabe que a geração prateada também tem um comportamento também semelhante à questão digital, à questão de consciência, é por aí. de ESG de uma forma geral? Até porque a Z, Y, etc., ficam enchendo o saco, mas não compram. E eu quero falar com quem tem dinheiro. Sim. E essa Sim. tem uma influência enorme. Sim. Porque quer se sentir jovem e quer estar participando do mundo jovem. Consequentemente, o líder de opinião está na Z. Não estou desprezando a importância dele. Sim. O dinheiro dele, sim. Porque... Adaptabilidade, né? Você precisa. Tem outro foco também, que a gente falava antigamente, não, agora vamos fazer uma inovação, não sei. Cara, hoje, a velocidade da inovação não dá nem para dizer. Você tem que se inovar a cada momento, porque as transformações são muito rápidas. Muito. E se você não se adaptar, cara, já era, foi. Já era. Um abraço, já fui, né? Então, assim, é muito difícil. É o grande desafio do profissional de marketing. Sempre esse é um desafio comum que sempre a gente conversa. É se manter atualizado, conseguir fazer as coisas antes de virar uma moda, porque aí você já perdeu o bonde, né? Esse ano, por exemplo, está todo mundo falando de inteligência artificial, mas quem está trabalhando com isso já está trabalhando, sei lá, há muito tempo. Às vezes 10 anos já está trabalhando. Já faz com parte isso. do nosso dia a dia e a gente não percebeu. Não percebeu. É verdade. Então, se você se ligou para a inteligência artificial só hoje, cara, você está fora. Tá E olha que interessante, ontem eu, como bom jornalista e profissional de marketing, eu sou um ótimo... eu sou muito bom em matemática, para não dizer o contrário, né? Eu sou. Mas assim, eu fui obrigado gosto. também a ver números. Sim. Hoje, abre o meu computador, metade das telas é Excel. Fui obrigado a isso. Mas assim, meu forte não é matemática. E eu fui lá, meu filho veio com uma dúvida de matemática, eu fui lá, coloquei no chat GPT e perguntei. E aí eu falei assim, cara, filho, agora você pode dizer que você está estudando com inteligência artificial, com a ajuda da inteligência artificial, porque é isso. E marketing hoje, se você não estiver também fazendo com a ajuda da inteligência artificial, você está sendo, no mínimo, improdutivo. Porque o que você fazia em um dia, você consegue fazer, às vezes, em metade do dia, se você utilizar a inteligência artificial. Até porque você não vai percorrer de novo o caminho já percorrido. Você tem que pegar daquele ponto em diante. E o ponto vai mudando todo dia. É verdade. Você tem que saber qual é para poder realmente dar um passo adiante. Senão, você simplesmente vai ficar reinventando a roda. Um dia você vai chegar e você descobre uma coisa genial, enfia 2 pauzinhos, roda assim. Já foi. Já virou aquela coisa de linha de produção, né? Pois é. Mas você se viu como... assim, você imaginava que você viraria um empreendedor e conseguiria a tua subsistência do empreendedorismo? Cara, eu sou muito maluco porque eu nunca pensei muito no dia de amanhã. Depois de fazer a terapia, eu tô mais tranquilo, eu tô mais resolvido de pensar nas consequências, de pensar. Embora o mundo do marketing tenha nascido com um plano de negócio, com um plano de marketing lá. Eu estava no último período da faculdade e eu fiz isso muito bem, até com professores que você conhece. Então, assim, mas a gente sempre trabalhou em cima de um plano, sempre trabalhou em cima de uma estratégia, né? Então, para mim, sempre foi uma realidade, né? A consequência, a gente saberia que iria acontecer, né? De uma forma mais corrida, menos corrida, mais traumática, menos traumática, né? Empreender nesse Brasil não é fácil. Falei que vocês conhecem muito bem do mercado editorial. A gente tem... Cara, se todo mundo olhar a história da comunicação no Brasil, tem a Editora Abril como um dos seus alicerces. E o que é a Editora Abril hoje? Né? Então, infelizmente, a gente tem um desafio muito grande, principalmente o meu negócio, que eu sou veículo, eu estou na área de comunicação,
tô no veículo mudou muito, marketing muda toda hora e tecnologia, que é o digital, que também muda toda hora. É um tripé meio doido. Então, assim, esse é o maior desafio, assim. A gente sempre tem que estar se reinventando. Mas o mais interessante é você pensar no longo prazo. Você construir. A gente... eu acabei não falando, né, em 2020, antes da pandemia, um amigo me ligou no dia 24 de dezembro, na hora do almoço, falando assim, Bruno, caramba, eu preciso saber como que a gente faz marketing aqui nessa empresa. Duas startups que ele tinha. Era o Papai Noel ou não? Não era o Papai Noel, parecia, né? O Renan tá meio ultrapassado, tava para chegar. Ele falou assim, cara, eu tenho um negócio X, Y, tá muito legal e tudo, só que a gente precisa fazer mais, que a gente não consegue fazer aqui direito. Eu falei assim, tá bom, vou assumir aí head de marketing. Fiquei 2 anos. E aí a gente, cara, você olhar como que faz isso do outro lado do balcão, acho que o que eu não imaginava era isso, né? Lá no início, foi assim, vou empreender, vamos fazer um portal de conteúdo para ser como se fosse um valor econômico, um exame do marketing. E aí a gente chegou até head de marketing, que era um desafio muito grande. Mas assim, voltando no que eu estava falando de pensar no longo prazo. Então, nesses 2 anos eu fiquei fora da operação. E aí, quando eu volto em 2021, você tem já um cenário totalmente diferente, 2 anos depois. Porque marketing, a cada 2 anos, você precisa repensar. E a gente pensou num plano chamado REC. 2 R's, E e C. Um R de recomeçar, um R de reconquistar, um E de expandir e um C de consolidar. Mas, olhando hoje, eu vejo muito que a gente sempre pensou e sempre vai pensar no longo prazo. Que é o grande acerto das marcas de luxo, que tem mais de 100 anos. E os caras não pensam no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eles pensam lá na frente. E eu acho que um acerto, talvez, de pensar, de viver do meu negócio, foi sempre pensar no longo prazo. Embora tenha que ver o curto prazo, né, que os boletos chegam, né, e de cliente que... E cliente que você tem hoje, amanhã não tem, porque marketing muda toda hora, você leva 1 ano para fazer um relacionamento, daqui a pouco, você sabe muito bem, daqui a pouco o cara muda, e aí tudo que você trabalhou durante o ano... O cliente está cada vez mais ingrato. E aí já é. E é assim a regra do jogo, não tem que reclamar e tem que tocar. Não, é assim mesmo. E tem que chorar. Né? Cada ano que passa, assim, cara, vai começar tudo de novo. Cada ano que passa, a gente começa tudo de novo. Mas é aquela coisa, pensando no longo prazo. Né? Você tem que pensar no longo prazo, porque senão você fica refém das modas e aí é difícil. Né? E isso é muito legal, porque nessa retomada que a gente colocou internamente, que publicamente eu nunca falei assim, primeira vez que estou falando, além de falar com amigos, que a gente percebe que o recomeçar para a gente nunca teria sido necessário, né? Mas é voltar muito à nossa essência mesmo de veículo, porque a gente fez muita coisa, né? A gente lançou muito produto ao longo desses 17 anos. Mas seu posicionamento não é de dar notícias do meio. Quer dizer, fulano saiu de tal lugar, está em tal lugar. A gente tem um pouquinho, pedacinho disso, no nosso posicionamento é falar das estratégias. Sim, pois que a marca XYZ está fazendo para vender? Como que ele está fazendo o desafio de falar com as gerações mais novas, né? Pesquisas, muitas pesquisas, estudos, análises. A gente tem esse público muito. A gente, em 2013, não se falava em produtos digitais e a gente tinha o nosso produto digital, que era o Mundo do Marketing Inteligência. Era um canal específico, fechado, pago, para as pessoas. Você assinou, inclusive, esse Mundo do Marketing Inteligência. Era um banco de pesquisa, estudos, análises. Que está se renovando hoje com o Clube Mundo do Marketing. Já que você falou, você assinou tal, qual é a sua fonte de renda? De onde você ganha? A gente tem um tripé, né? A assinatura, recorrência, que é esse serviço digital que nasceu lá com o Mundo do Marketing Inteligência. Acesso ao conteúdo. Ao conteúdo premium, né? A gente tem o freemium, né? Então, ao conteúdo premium, você paga para assinar. Essa é uma base do tripé. A outra base continua sendo publicidade, né? Patrocínio. A gente tem uma receita importante dentro dessa área, embora seja bem menos do que já foi um dia, né? Ou o potencial que ele já foi um dia. E uma terceira base ali que a gente tem é branded content. Então, a gente produz conteúdo também para outros players também da área de editorial e também
eventualmente também para conteúdo para a empresa mesmo, né? Porque a gente sabe fazer bastante conteúdo de negócio e que gera lead. Então, esse branded content é muito voltado para a geração de lead. Tanto dentro da nossa base, quanto para a base fora. Então, todo esse ecossistema de marketing, né, que vocês conhecem muito bem, de agências, de fornecedores, consultorias, eles compram, eles têm necessidade de falar com o diretor de marketing, o CEO, então a gente gera leads também através da nossa base. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, quer dizer, na verdade eu te conheci profissionalmente e viramos amigos. E aí o que acontece? Uma coisa que eu admiro lá no mundo do marketing é que você, à medida que você foi crescendo, evidentemente, credibilidade, começou a entregar valor, mas hoje você tem um acesso, uma coisa que você deveria penar um tempo atrás, bacana, que hoje qualquer CMO de qualquer organização conhece o mundo do marketing, você não tem desconhecido nos tuas lives, nos teus encontros, nos conteúdos. Você pega os the best. Eu acho que, graças a Deus, a gente nunca teve essa dificuldade, porque no início não existiam tantos canais. Não existia todo mundo falando de marketing, né? Até 2016, você por aí. Tinha muita gente falando de propaganda, fofoca de mercado de propaganda, saiu, entrou. Exatamente. Até 2016, a gente nadava de braçada, né? E foi muito natural isso. E hoje em dia, a gente já entrevistou Lula Vieira, já falamos, sei lá, com Roberto Medina, então, e diretores de marketing com todas as marcas mais famosas que tem por Você aí. falou do João, que é um cara badaladão. Sim, sim. Ele conseguiu transcender McDonald's. E o que é interessante, essa longevidade, né, traz pra gente um pouco isso, né? Eu conheci o João, ele era da Ferreiro. É interessante, né? Você pegou os estagiários que viraram trainees. O cara era head lá, ele era gerente, falei com ele, por exemplo, sei lá, semana retrasada eu falei com a head de M&M's. Assim. Eles chamam de ervilhinha de chocolate, né? Do M&M's. Daqui a pouco ela vai virar diretora ou vai para outro lugar. Então, você está fazendo evento também, não? Ou você só cobre? A gente promoveu o evento até 2009, 2006, 2007, 2009 a gente fez uns seminários. E agora a gente está fazendo uma imersão para médias e pequenas empresas. Vai ser em São Paulo, 22 e 23 de setembro. E aí é um evento, mas é mais voltado para uma imersão mesmo, porque a gente... Tinha mais categoria curso? Isso, exatamente. Porque como a gente fala muito com as grandes, né, a gente vê que tem um hiato ainda para falar com as médias. E vocês não têm noção, gente. As médias empresas, elas são carentes de marketing, e pequena nem se falar, né? Porque acha que o digital vai resolver tudo e não resolve. A gente precisa da estratégia, como a gente falou. Isso é importante. E aí, quando a gente fala da média empresa, ela está num limiar ali que ela, às vezes, ou ela já cresceu muito, ou ela precisa crescer mais, ela está, assim, sabe, meio que sem saber para onde ir. E um exemplo claro disso é na área de construção, posicionamento e construção, gestão de marca. E eu tenho um amigo que vai mim é um pai na área de marketing, que é o Jaime Troiano. Sim, claro. E ele tem trabalhado muito com médias empresas. Inclusive, a gente vai conversar na quinta-feira sobre isso. E tem trabalhado com muitas médias empresas. Porque você sabe, será que a P&G, a Unilever, elas vão precisar de gestão de marca hoje como precisa uma média empresa? Quantas médias empresas a gente tem? Quantas gigantes multis a gente tem? Então, é muito claro que existe uma profusão muito grande de médias que já são grandes. Cara, a gente conversou no Clube Mundo do Marketing com uma empresa que vende batata pré-pronta, bem Brasil. Falar que eles são média empresa, não são. Mas quando a gente fala de construção de marca, eles ainda são pequenos. Porque eles concorrem com multinacionais, com empresas lá de fora. Mas uma empresa que faturou 2,5 bi no ano passado. E que esse ano vai faturar 3,5 bi. Mas em questão de marketing, de marca, eles ainda estruturaram marketing 2 anos atrás. Então, existe um mercado muito grande para médias empresas e até um ato falho do mundo do marketing, que a gente vai tentar corrigir agora, de falar com as médias também. A gente tem no LinkedIn 130 e poucas mil pessoas lá. E a gente sempre faz enquete, só no LinkedIn, dessas 500 mil, né? Então, no LinkedIn, a gente sempre faz enquete, e eu fiz uma enquete semana passada.
sobre conteúdo direcionado a médias, conteúdo de marketing direcionados para médias empresas, você se sente satisfeito? A maioria diz que não. Falta. Porque a gente gosta das grandes marcas, né? Essa é a verdade. Né? Quando você vê um comercial da Volks com Maria Rita e Elis Regina, aquilo arrepia a gente. Né? Aquilo é a propaganda, é a comunicação no seu estado da arte. Né? Utilizando a tecnologia, né? Utilizando a televisão, o digital, fazendo uma coisa maravilhosa. Cara, mas existe outros caminhos também que precisam ser percorridos, né? E a gente quer fazer isso com a imersão e com o próprio conteúdo. A gente vai ter muito conteúdo direcionado para a média empresa. Escuta uma coisa, você tem alguma pesquisa? Quando que o pessoal ou participa, interage com você? É durante o expediente? É fora do expediente? A gente tem tanto pesquisa quanto tem o dado real do Google, né? A gente tem um comportamento durante o dia, de 9 às 6 ali praticamente, computador, na frente do computador, e depois devices, né? Mobile. Embora mobile hoje já seja a maioria para tudo. Então a gente tem esse comportamento muito, muito grande. A gente fez na virada de 2020 2023 o Marketing Landscape, que aí fez um retrato mesmo da área, da profissão, e aí tem bastante dado, mas o comportamento hoje, a gente está muito digital, né? Se a gente for colocar esses 17 anos aí em panorama, as pessoas estão conectadas 24/7. Não tem muita hora, viu, Lula? Depende do conteúdo. Tem essa coisa, qual a melhor hora para postar? Pois é. A pergunta ia chegar lá, vai. Não existe hora para postar. Aí. Não existe hora para postar. Se o seu conteúdo for bom, ele vai engajar em qualquer horário. Eu faço esses experimentos às vezes de propósito, porque às vezes tem uma coisa que começa a emergir, eu vou lá e publico tipo meia-noite, 1h da manhã, e aquilo ali bomba. Quem vai falar para você publicar meia-noite, 1h da manhã? Ninguém vai falar. Mas eu já cansei de ver para bordel, talvez. Ótimo, mas não é o caso. Clube Norte. Até o bordel tá embaixo agora, a garotada de hoje não vai a bordel. A gente teve uma pesquisa também que falou sobre isso. As pessoas preferem ficar no celular a ter encontros pessoais. A gente teve uma pesquisa que noticiou sobre isso. Exatamente, as gerações mais novas. Eu nunca tive nenhum caso com nenhum computador, né? Com nenhum smartphone. Não, acho que eles não gostam de mim. Pois é. Então, assim, o comportamento hoje está muito always on, né? É always on tempo todo conectado. O que muda muito, no nosso caso, como é um veículo de trabalho, as pessoas acessam muito no horário tradicional de expediente, né? 9 às 6, 9 às 7. E, obviamente, num computador, num notebook. Mas quando passa desse horário, aí E você tem algum espaço já, aproveitando esse gancho, para discutir essa relação do ser humano com o computador? Ou seja, em outras palavras, você discute como organizar o horário de um cidadão diante do computador, o que ele vai ter de lazer, o que ele vai ter de aprendizado, o que ele vai ter para trabalhar mesmo. Vocês têm tido A gente noticia bastante sobre o comportamento das pessoas. Isso é muito forte. A gente busca trazer pesquisas para o clube também, para falar. Eu falei da geração prateada, para mim foi maravilhoso esse estudo. Está até aberto também, se alguém quiser. Eu vou querer ver. É só entrar mundodomarketing.com.br. Tem nada a ver comigo, que eu sou mais jovenzinho. Claro, com certeza. Com corpinho. É só entrar em mundodomarketing.com.br/clube. Tem lá um botãozinho de degustação. Você clica ali em degustação, vai ter essa pesquisa da geração prateada. Muito legal. É um assunto que é pouco falado e mais assim, tem muito dado e muito importante, né? A gente discute muito também a questão do profissional de marketing, né? Quando a gente fala, a gente também solta muita enquete no LinkedIn falando, sei lá, que horas você começa a trabalhar. Pois é. Né? O sextou vale mesmo. A gente traz muito essa questão da saúde mental do profissional nas enquetes do LinkedIn. Mas de comportamento geral, a gente traz os estudos de pesquisa e eles têm algumas pesquisas lá no clube que a gente discute. Você acha que a universidade ainda é a grande fornecedora de conhecimento para esse mercado?
Olha, eu acredito que as pessoas, de uma maneira geral, a universidade ele é um campo muito bom para as pessoas na área de marketing, para elas exercitarem. Porque eu acho que o conhecimento ele hoje não está só no professor, ele não está só numa mega universidade, ele está muito espalhado. Você tem que filtrar. Você tem que filtrar e você tem que discutir. Não existe nada escrito em pedra em marketing hoje. Óbvio que a gente tem leis, claro, mas não existe nada escrito em pedra. E a gente falou, cada hora, o marketing hoje é tão perecível, né, que você precisa estar se renovando toda hora. E acho que o papel do professor, do aluno, é estar se renovando. E às vezes o aluno traz isso. A gente coordena uma pós-graduação de marketing e de comunicação na faixa, e eu deixo muito claro aos professores, professor, aqui é discussão. E eu falo com o aluno também quando ele faz a entrevista. Assim, você tem papel aqui no aprendizado de todo mundo. O aluno aprende com o aluno aqui. Porque você trabalha já, sei lá, numa empresa X, o outro trabalha numa empresa Y. A experiência de vocês vai contribuir no conhecimento geral. Não é só professor. Cospe-giz não existe mais. Não tem. Você ficar ali passando o PowerPoint, falando, escrevendo fórmula, não existe mais. Até se acabar o PowerPoint, ele já está ultrapassado. Pois é. Então, assim, não existe mais isso. É uma construção de conhecimento. Né? Quando a gente começou a falar que marketing é a empresa como um todo, as empresas estão trabalhando em squads. Né? Então, assim, e a universidade também tem que ser trabalhada em forma disso. Eu percebo de dentro, porque eu sempre... Desde o início da minha carreira, eu sempre conciliei a academia Sim. e o mercado. E o que eu percebo hoje, por exemplo, você também deve ver isso, quer dizer, nas pós-graduações, tudo é prático. Né? Sim. É plano de negócio no Sim. final. E a graduação também está na direção de construir coisas. Né? Está se adaptando, porque então, assim, teoricamente um pouquinho mais lenta por causa das regulamentações, mas eu vejo muitas universidades hoje já aplicando modelos. Não, é aquele negócio assim, teoria, prática, prática. Dá o conceito, vamos fazer. Divide em grupo, não sei o quê. Às vezes a galera ainda não pega, assim, quando você transforma o aluno no pivô, né, no grande ator do negócio, ele acha que você não está dando aula. Não, no início isso teve uma reação, mas que hoje eu acho que está totalmente funcionando bem, mas você tem outras instituições que não de ensino formal que estão buscando um caminho de aula com cerveja rolando, não sei o quê. Aí tem umas coisas que transgridem algumas coisas, mas cada um no seu quadrado. Né? Se o cara está lá 10 anos fazendo isso, está dando certo, daí é um público, porque a gente também é sempre segmento do segmento, são os nichos e os micronichos aí. Sim. Mas tem uma galera que está sacando isso, né? O Jaime é um desses. Sim. Ana Couto, você tem Laje, você tem uma série de lugares que estão saindo como se fosse uma alternativa ao ensino formal, né? Sim. Se tem uma área que eu acho mais avançada dentro do marketing, é branding. Porque existe metodologia. Eu acho mais louco, porque todo mundo, marqueteiro, é igual torcedor de futebol, né? Todo mundo é técnico, né? Todo mundo entende de marketing, todo mundo entende de marca. Mas quando a gente fala de branding, existe muita metodologia em branding. E a gente tem falado muito de reposicionamento no clube, e o que a gente vê de metodologia, o que eu já aprendi de metodologia com o próprio Jaime no curso dele, que eu fui aluno da primeira turma lá em 2010 ou 11, da primeira turma de formação de branding lá da Troiano, tem muita metodologia em branding, e se você não utilizar a metodologia, você está ferrado. Porque a gente acha que é empírico, né? Marketing é empírico, é só piração. Não é. Tem metodologia e cada vez mais. E, teoricamente, é uma área que é um pouco mais empírica, mas, cara, tem muita formatação e eu adoro isso. Branding eu fico muito feliz em ver muita metodologia e ver empresas utilizando metodologia, fazendo pesquisa, né? Ouvindo as pessoas, que é o principal, porque esse é o caminho, não tem outro. E posicionamento, né? Porque posicionamento hoje é básico. As pessoas acham que reposicionamento é um negócio que você faz como quem troca de cor de cabelo, porque hoje todo mundo está com o cabelo pintado. Sim. Então, assim,
tem que ter metodologia, sim, metodologia para tudo. Agora, posicionamento é a base de tudo. É dali que você tira tudo. Com certeza. Né? O que você vai fazer de tudo, em todas as áreas. E o branding, mais ou menos, se desgarrou. É o marketing. Isso, né? Saiu como se fosse uma disciplina alternativa por causa da metodologia, do conhecimento que avançou em algumas áreas, arquétipos, parará. Né? Você falou de personas. Sim. Então, tem algumas novidades que a própria tecnologia, a própria a pandemia trouxe alguns produtos tecnológicos que começaram a permitir que você fizesse isso online. Né? Eu participei de umas coisas assim, dando aula na SPM, e você podia... A gente conseguiu construir uma porção de coisa sem que a distância fosse um fator impeditivo, né? Então... eu costumo não, como o Jaime muito fala, eu costumo não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Né? Ele tem essa frase maravilhosa. Então, você deu banho no bebê, você não vai jogar o bebê fora junto com a água do banho. A gente, por ser um observador do mercado, tá um pouco olhando de cima o mundo do marketing, a gente vê tudo como holístico mesmo. Você tem que, cada hora você vai utilizar um conceito, uma ferramenta para para resolver algum problema, né? E a grande coisa é que, assim, você vai no cardiologista, o teu problema todo está no coração. Você vai no neurologista, o teu problema todo está na cabeça. Você vai no ortopedista, tudo é osso. E no marketing é a mesma coisa. Você fala com o cara de branding, tudo é branding. Você fala com o cara de fidelidade, tudo é fidelidade. Você fala com o cara digital, tudo é digital. O design é a embalagem. O design é a embalagem, o publicitário tudo é a ideia. É tudo a comunicação. Então, assim, é bom porque eu sou muito agnóstico nesse sentido. Cara, é tudo. Marketing é tudo. Vamos olhar, vamos botar tudo na mesa e o que vai sair daqui? Né? Que acho que é o que o Lula trouxe, né? Com o consumidor no centro. Acho que essa é a grande... Ontem mesmo, se você quiser abrir aí, ontem mesmo a gente fez uma enquete no LinkedIn colocando as três palavrinhas do momento, né? E quais são? 3 palavrinhas, as 4, na verdade, né? Inteligência artificial, Customer Experience, né? Que coloca o cliente no centro, marketing de influência e ESG. E eu perguntei, qual dessas 4 você está dando mais importância agora? E eu acredito que ali tá brigando inteligência artificial com Customer Experience. Acredito não, tá? Os dois estão brigando ali em top 1 da importância que o profissional de marketing está dando hoje para esses caminhos, né? É interessante, né? Porque mistura o papo da gente, estratégia e operação, né? Tudo começa com as pessoas, né? O produto, o serviço, ele é para resolver uma necessidade, né? De alguém, ou um desejo de alguém. Então, assim, tudo começa no meio e no fim é com pessoas, né? Sempre o produto, o serviço, ele é para resolver um problema. Então, você tem que fazer isso da melhor forma. Não tem jeito. Próximos passos, quais são os planos aí agora? Próximos passos, pensar 2024, que a gente já ontem começamos a falar. Depois desse ano a gente ficou muito focado no clube, né? A gente lançou em dezembro do ano passado o clube. E esse ano a gente ficou primeiro semestre focado no clube, segundo semestre a gente lançou o MBA, Mundo do Marketing, né? Por conta desse entendimento a gente falou da nova alfabetização. A gente consegue ver muitas disciplinas que são necessárias hoje para uma boa para uma boa formação de marketing. Então, no segundo semestre a gente lançou o MBA e a imersão. Para o ano que vem a gente vai reorganizar tudo isso para colocar nas caixinhas melhores, assim, que tempos e movimentos a gente vai fazer e pensando sempre no longo prazo, né? A gente pensa em ter uma experiência presencial com o clube, né? Que hoje é online. Basicamente, de novidade, a gente está pensando um pouco nisso. Você prevê a volta vocês está todo mundo online aí, né? Sim. Teus 10 colaboradores. Você prevê um retorno ao presencial? Talvez, mas não no ainda curto que prazo. Não seja 100%, mas... talvez não no curto prazo, nem todo mundo 100%. Hoje tem gente no Maranhão, tem gente no Curitiba, São Paulo, Rio, Minas. Isso facilitou bastante, né? Porque muito, como a gente falou, tem muito trabalho que é muito operacional. A gente tem uma estratégia e para você desenvolver essa estratégia, hoje em dia, nossa, ainda mais digital, é muito parafusinho para apertar. Então, isso faz sentido, mas obviamente você ter esse encontro aqui, você não tem virtual, né? Então, você precisa.
A gente pode, sei lá, talvez no segundo semestre do ano que vem, pensar em voltar. Ter escritório físico, né? Como a gente sempre teve. Você já perguntou a eles o que é que eles acham? Não perguntei assim para todo mundo, mas alguns outros até acham 100% físico não volta. Assim, eu também acho. 100%. Mas a importância do físico é muito grande. Não, muito grande. Ainda que seja isso. As equipes que eu trabalho também são assim. Tem um Uruguai, outro. É engraçado porque quando você faz uma reunião, tem alguém de capa, o outro de camiseta. É verdade. Porque você tem todos os climas. Né? Muito disperso isso daí. E o uso de tecnologia? Você tem técnicos próprios, é tudo terceirizado? Como é que é esse processo de escolha? A gente hoje, você falou que temos 10 pessoas, mas a gente teve 17. Para um veículo digital, é um número considerável de pessoas, né? A gente teve 17. Nesses 17 estava tudo internalizado. Tecnologia estava internalizado, comercial estava internalizado, atendimento estava internalizado. Hoje em dia, isso já é mais terceirizado, né? Pela necessidade que a gente tem, a gente contrata. A tecnologia, por exemplo. Então, hoje, 10 pessoas bem direcionadas a conteúdo, um pouquinho de marketing. Você tem alguém especializado ou já pensou no assunto da dinâmica das reuniões digitais? Ou como incentivar a participação e a possibilidade de criação? Porque o clima é diferente. Você acabou de falar uma coisa que eu sinto muito. Sim. Eu que vivi a vida fazendo brainstorming, eu levei muito tempo para ensinar o pessoal que trabalha comigo e para aprender, fundamentalmente, como é que funciona a mesma coisa no digital. Porque o brainstorm físico para criação, você tem tempo que você fica olhando para a cara do teu companheiro, da tua colega, balançando a cabeça e tal, que no digital, no começo, você tinha uma certa obrigação de preencher os vazios, né? E que mudava o ritmo da criação. Sim. E agora a gente já está procurando entender a mecânica, porque é outra coisa. É outra. É difícil ter brainstorm digital, viu? É difícil. É difícil porque você precisa estar ali. Quando você está numa sala, você está ali. Você desliga o telefone, você fica focado ali. Agora no digital tem sempre um WhatsApp que pula, uma abinha que está vendo outra coisa. É um pouco mais complexo, sim. A gente sempre, quando a gente está com algum cliente, a gente vai presencial. E qual é o teu papel na integração dessa turma toda aí, do digital para o presencial? É o papel de juntar tudo, né? De organizar, de dar direção, de falar, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De tocar mesmo, de ser o marinheiro do navio, né? Fazer a coisa acontecer, a gente ir para o destino que a gente tem que ir. Me fala uma coisa, como é que você me falaria a respeito do etarismo? Eu falo como coroa, como velho. Que eu acabei assumindo há pouco tempo atrás. Como é que você está resolvendo você integrar equipes que há pouco tempo se odiavam? O velho achava o garoto tudo irresponsável e que estava começando agora, e o garoto dizendo, esse cara é velho. Pedro Álvares Cabral aqui me ensinando a... Complementando o que ele está falando, esse preconceito, ele está colocando, estigmatizando a coisa, né? Esticando a corda. Quem tem mais preconceito? É o velho com o jovem ou o jovem com o velho? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que quem tem mais preconceito é o dinheiro que paga a conta. Sabe por quê? Porque essa questão do etarismo, você trouxe algo que a gente começou a falar muito recente, Lula, que a gente precisa falar mais. Uhum. É uma pauta que a gente precisa colocar. Tanto que é uma pauta que eu vejo poucos vice-presidentes, diretores de marketing acima de 45 anos. Acima de 40... Ele fica ali no limiar entre 35 a 40 e pouquinhos. É verdade. Acima de 45 são mesmo poucos. Nas grandes corporações? Mesmo nas grandes. Legal. Você vê o João do MEC, o João tem 42. Você vê um cara da Pague Menos hoje, que está fazendo o maior sucesso, tem uns 40. A média do CMO é 40 e pouquinhos. 45 mais... 50 não... 50 muito... Você vê, vocês conhecem o Zé Caveira da Sul América. Acho que talvez ele tenha sido um dos últimos cinquentões na profissão. Você tem muito poucos profissionais. E além do etarismo, que é um problema seríssimo, mulheres também não tem, em cargos de liderança. Então, isso são é uma burrice.
São burrice, porque a mulher, nossa, traz uma visão muito boa. Completamente diferente. Então, assim, nossa... Até porque estão muito mais presentes nas universidades, né? Sim. A liderança universitária delas. Está mais presente em tudo. Se isso é verdade, e a gente diz que o consumidor tem que estar na frente de tudo, não é ninguém melhor para entender as mulheres como uma própria mulher. Então, Lula, você, como sempre à frente do seu tempo, você está trazendo um assunto que, para a gente começou a olhar muito recente. E qual iniciativa a gente está utilizando para isso? O MBA. O MBA, a gente está dando 40% de desconto para quem tem 40 anos ou mais e 50% de desconto para quem tem 50 anos ou mais. Por quê? Porque eu sou coordenador, sou professor, você é professor. Não tem também nos bancos dos MBAs pessoas acima de 35 anos de idade. Não tem? Não tem. Então, assim, porque eu acho que eles se sentem excluídos e as próprias pessoas também têm um pouco aversão. Mas no marketing, eu estou fazendo a questão de quebrar um pouco isso, sabe? E a gente já viu isso, a gente já viu esse problema e a gente vai tratar esse problema. Vamos tratar. A gente não tem essa obrigação, mas a gente vai colocar a luz como veículo, né? Vamos colocar a luz sobre essa discussão para trazer essa discussão e falar. E é interessante o que você falou anteriormente do direcionamento que você está dando tanto ao aluno através de entrevistas prévias, o potencial interessado no MBA, quanto com o professor. Esse direcionamento é interessante, porque você também tem o fenômeno do caçador de canudo. Sim. E aí, com isso, você traz uma consistência para as turmas que você está fazendo. Ainda uma que qualificação não seja muito grande. Maior do que vai ser online, né? E está maior do que na presencial. E é interessante porque o pós-MBA gera que é uma coisa que você tem que explorar, né? Você já deve estar explorando, que é a questão de relacionamento pós. Não é alumni, essas coisas que todo mundo faz, é tudo igual. É botar a criatividade para funcionar com tecnologia, ou seja, mas trazer esse negócio aí. Cara, assim, olha, durante um bom tempo da minha vida, os trabalhos que eu fazia, tanto de consultoria, trabalhos em geral, era um estagiário que era da minha turma da faculdade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você tem alguma pesquisa, você fez alguma pesquisa, onde as empresas estão buscando o profissional de marketing? Muito no LinkedIn. A gente tem muito headhunter que pega as pessoas no LinkedIn. Mas usam muito o headhunter? Usa. Principalmente para cargos de média e alta gerência. Isso. E para cargos de média, baixa gerência, é muito vagas ainda também colocadas no LinkedIn e as pessoas circulam muito. Muitos grupos, WhatsApp, portais de vagas de uma maneira geral, isso funciona. Mas para média e alta gerência é LinkedIn, as pessoas buscam quem está empregado, tá? Não busca quem está buscando oportunidade. Buscando oportunidade. Que se chama hoje o desempregado. Pois é, você está ali. Porque a empresa tem necessidade de um tema específico. E ela vai lá, procura no LinkedIn quem está trabalhando naquele tema. Ela acha o Romualdo e ela vai atrás do Romualdo. Ele pode estar empregado, pode também não estar empregado, mas geralmente as pessoas estão empregadas. Eu tenho muitos colegas, né, conhecidos do mercado que falam assim, eu estou aqui, mas toda semana, a cada 15 dias, a cada mês, vem um headhunter me perguntar se eu quero ir para a empresa XYZ. Né? E para fechar a questão do etarismo, eu acho que existe... O digital parece que pegou muita gente de surpresa, embora não deveria. Né? Então, uma parcela dos profissionais 45 mais ficou desatualizada. Essa é a verdade. Uma parcela de 45 mais ficou desatualizada e a outra parcela as próprias empresas não querem pagar. Quanto custa esse profissional, que é um profissional de muito valor. Porque ele pode não saber apertar um botãozinho, mas ele sabe pensar. Ele sabe estratégia, ele sabe ver as coisas de maneira diferente, que às vezes o cara muito jovem, ele precipita nas coisas, né? E acha que tudo é verdade absoluta. O cara mais velho não, ele tem mais experiência e ele tem mais, às vezes, humildade para olhar de forma diferente. Então, acho que a questão do etarismo no marketing é responsabilidade tanto das empresas que querem pagar menos, a juniorização não é de hoje, desde quando eu entrei 17 anos atrás já existia juniorização, mas com o advento do digital a coisa piorou porque muitos não acompanharam. E aí você tem o boom do etarismo, que a gente vai
a gente já começou a botar luz, a gente já fez matéria sobre isso, vamos fazer mais matérias e tem essa iniciativa de desconto que não é uma coisa marqueteira, né? Porque eu vi isso dentro de sala de aula, né? Não tem... E, obviamente, esse cara precisa se atualizar. E não é só o cara de 40 50, não. Claro. É o cara de 20 e poucos anos, ele precisa ter uma noção, que a gente fala da formação em T, né? Ele precisa ter uma formação um pouco mais genérica, generalista aqui, e ele vai se aprofundar em uma ou duas coisas que ele vai ser especialista naquilo e vai resolver aquele problema. Entendeu? Então, é um assunto, nossa, que a gente precisa falar muito ainda, e discutir e trabalhar. Tá ótimo, querido. Eu não vou parar nunca mais. Não, a gente fica aqui o tempo inteiro. Vamos ficar. Mas foi magnífico. Temos que parar por aqui. Poucas vezes eu tive uma entrevista onde eu achei que você enriqueceu, né, o conhecimento. É a tua presença no mercado, né? Você está vendo o dia inteiro como é que estão as coisas. Você não só conhece a coisa, como todo dia se atualiza, né? Passam por você os desempregados, os futuros empregados, os atuais líderes e os futuros liderados, tem tudo lá. E é interessante, né? Porque você, ao mesmo tempo que está dentro, você tem uma visão de fora. Então, te traz uma visão isenta. Né? Você vê lá dentro, o couro está comendo aqui. Aí você olha de fora, mas tem isso e tem outras questões. Por que isso está acontecendo? Por causa disso, né? Mas eu acho muito bacana vocês ganharam. Eu sou um acompanhante aí do mundo do marketing de muito tempo, me empenhei sempre nas universidades onde eu estive de ter parceria contigo, você sabe disso. Não fui feliz em algumas vezes, por arrogância, aqui é o berço do conhecimento. E em algumas coisas a coisa andou, como fizemos várias coisas juntos também. E vamos fazer mais, vamos continuar. Vamos fazer mais. Tem outras aí, modelos diferentes, coisas diferentes. E nós estamos aqui remando junto também. Uma honra estar com vocês. Você vê aqui. Que a gente saiu de um trabalho e trouxemos, demos uma repaginada, uma reposicionada e estamos fazendo um trabalho bacana aqui na Band News, que é a nossa casa agora. Né? Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Outras oportunidades surgirão aí para a gente fazer em cima de outros assuntos. Um abraço, obrigado.